Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Fernando Fukushima, sou coordenador de CX aqui no Urbanity e hoje nós vamos começar uma série de lives para quem quer se aprofundar no Urbanity e se tornar um expert nas funcionalidades. Lembrando também, pessoal, que nós vamos continuar fazendo a nossa live de introdução ao Urbanity toda primeira quarta-feira do mês para quem está começando poder tirar suas dúvidas. Não esqueça de enviar as suas perguntas que a gente vai deixar no formulário aqui no descritivo abaixo e chame a sua equipe para participar desse treinamento. Lembrando também que a nossa transmissão acontece simultaneamente ao vivo, tá? No LinkedIn e no YouTube. E uma vez por mês, teremos uma live especial para aprofundar uma grande funcionalidade do Urbanity. Assim, você pode tirar suas dúvidas e receber dicas de uso para deixar o seu fluxo de trabalho mais simples e ágil. Bom, pessoal, então, antes de eu explicar para vocês onde encontrar as opções de formulários, né, como criar um formulário, eu trouxe aqui rapidamente o formulário simples que eu construí para vocês entenderem como ele funciona. Basicamente, o formulário ele vai ser um jeito de vocês receberem as demandas de forma centralizada e organizada. Então, vocês vão criar um formulário com perguntas e tipos de resposta que vocês esperam. Após a construção do formulário, vocês vão poder compartilhar com pessoas internas ou externas, ou seja, pessoas que utilizam o Urbanity, ou então pessoas que não utilizam o Urbanity, ou seja, não têm acesso à plataforma, também vão poder ter acesso a esse formulário e vão poder responder esse questionário. Assim que eles responderem, elas vão clicar em enviar. Após enviar, as respostas vão ser criadas como tarefas dentro do Urbanity de vocês. Bom, dito isto, agora a gente vai entender aonde ficam essas opções e como criar o formulário. Bom, os formulários, então, podem ser encontrados através de 3 caminhos, tá? Primeiro, clicando aqui em Empresa, em seguida em Formulários. A partir desse momento, vocês vão ter acesso a todos os formulários da conta. Aqui vocês conseguem enxergar quantos formulários vocês possuem. E algumas informações como título, se esse formulário é um favorito ou não, se esse formulário está ativo ou inativo, se é um formulário com acesso interno, se é um formulário com acesso externo, se é um formulário vinculado a algum portal, que eu já vou explicar mais para frente, quantas respostas esse formulário tem, quando ele foi criado, e aqui um botão de ações para vocês editarem, clonarem ou exportar as respostas em Excel e CSV, caso queiram fazer alguma análise fora do Urbanity. E aqui, caso vocês queiram também, uma opção de apagar o formulário. Não posso deixar de comentar também o botão de novo formulário para que vocês criem um novo formulário, ok? Bom, o segundo caminho é vocês clicando aqui em quadros, no canto superior esquerdo. Então aqui a gente acessa um quadro. Um detalhe, para quem não sabe o que é um quadro, eu recomendo vocês assistirem o nosso webinar de introdução ao Urbanity, onde eu explico como vocês poderiam usar o quadro, tá? Dentro do quadro, vocês vão clicar aqui em formulários, e aqui vocês vão ter acesso aos formulários vinculados a este quadro. Existe uma diferença, que aqui dentro, somente vocês enxergam os formulários vinculados, tá? E não todos os formulários da conta. E o terceiro caminho é através dessa setinha, ao lado do botão de nova tarefa. Clicando aqui, vocês acessam essa aba de formulários e vocês encontram todos os formulários ativos dentro da conta de vocês, ok? Vocês podem clicar aqui em ver todos, ou então o novo formulário, que é o que a gente vai fazer agora para criar o nosso formulário do zero. Quando a gente clica em novo formulário, a gente cai nessa telinha, onde a gente vai poder criar um formulário através de um modelo. Então aqui a gente exibe alguns modelos. Ou então criar um formulário através do zero, clicando aqui em novo em branco. Usando um modelo ou criando um novo em branco, vocês vão poder editar, excluir, enfim, vocês vão poder realizar as mesmas ações. A diferença é que no modelo você já tem algumas perguntas prontas, que são criadas, e o novo em branco você precisa adicionar tudo do zero. Então eu vou criar aqui com vocês um modelo a partir do zero, tá? Clicando aqui em novo em branco. Perfeito, pessoal. Então, a partir desse momento, o Urbanity me joga
para uma tela de edição, tá, do nosso formulário que a gente vai criar. Tá? Para vocês entenderem melhor, rapidamente, aqui na parte lateral esquerda nós temos os tipos de perguntas que a gente vai ir adicionando ao nosso formulário, tá, nessa parte central. Nessa parte central, a gente tem o nosso formulário sendo construído, e conforme a gente vai adicionando as perguntas, a gente vai vendo como é que ele vai ficando. E aqui na parte lateral direita, a gente tem algumas opções de configuração do formulário, que eu vou estar explicando para vocês tudo certinho ao longo desse nosso vídeo. Começo, então, falando um pouquinho dessa parte central aqui da edição do nosso formulário, nessa paleta aqui de cores, onde a gente vai conseguir definir o plano de fundo, a cor do plano de fundo deste nosso formulário, ok? Então, cliquei aqui, adicionei esse azul, esse roxo. Logo abaixo eu posso adicionar um logo para esse meu formulário. Então, aqui, por exemplo, eu fui numa pasta que eu tenho e adicionei o logo do Remedy. Tá? Vocês vão poder criar um título para esse formulário. E aí, nesse exemplo, eu vou usar um formulário para chamados de suporte, ok? Então, eu vou colocar aqui um título, chamados de suporte. Embaixo do título, pessoal, a gente tem um campo de descrição, tá? Onde a gente pode acrescentar um texto que serve para direcionar as pessoas que estão respondendo esse formulário. E aí vocês têm uma gama de formatações, de campos de formatação aqui, para que vocês deixem esse texto mais organizado, ok? Mas aqui eu vou adicionar uma breve descrição, ok? Aqui embaixo a gente tem um campo para a gente conseguir captar o e-mail, né? Colher o e-mail da pessoa que está respondendo, ok? E aqui embaixo, então, a gente começa a construir o nosso formulário. Ou seja, baseado no que a gente precisa saber, a gente vai escolhendo os tipos de pergunta, arrastando para o meio, para a gente criar o formulário aí do zero. Então, primeira coisa, pessoal, vou começar explicando para vocês os campos que a gente tem aqui. Alguns eu vou utilizar, outros eu não vou utilizar, mas eu vou explicar cada um deles. Eu vou pular o campo de título aqui, vou começar com os dois primeiros campos, que é o texto curto e texto longo. Pessoal, basicamente de texto curto a gente vai fazer o quê? Vai clicar em cima e vai arrastar para dentro do nosso formulário. Quando a gente faz isso, a gente está criando uma pergunta de texto curto. E aí, nesse caso, texto curto, ele pode ser usado aqui para, por exemplo, perguntar o nome da pessoa. Então, eu posso vir aqui e colocar: informe seu nome completo. Posso colocar uma descrição se eu quiser ou não. E posso tornar essa pergunta obrigatória ou não. Vou deixar obrigatório. Então, antes da gente começar a explicar o restante das perguntas, o que a gente consegue realizar dentro de uma pergunta já existente, tá? A gente pode excluir, se eventualmente eu entender que ela não faz sentido. Eu posso clonar, se eu achar que tem outras perguntas parecidas e eu quiser aproveitar. Eu posso reordenar nesses 6 pontinhos aqui. Quando eu tiver mais perguntas, eu vou poder clicar aqui e então arrastar ela para cima ou para baixo, ok? Aqui, pessoal, eu posso mudar o meu tipo de pergunta. Então, aqui ela é uma pergunta do texto curto, mas vamos supor que eu errei, é um texto longo. Então, eu vou poder vir aqui e clicar em texto longo também, tá? Então, você não vai precisar necessariamente excluir e realizar tudo de novo. Você somente precisa mudar o tipo. Essas são as ações que a gente consegue fazer aqui dentro de uma pergunta existente, tá? Ok, vamos prosseguir. Já criei a minha primeira pergunta do tipo de texto curto, tá? Para a pessoa informar o nome completo. Agora, eu vou usar o de texto longo. Então, eu posso clicar aqui e arrastar para o meio do meu formulário. Pessoal, o texto longo, geralmente ele é usado para alguma pergunta que a pessoa precisa deixar alguma espécie de descrição, né? Então, ela precisa ter um espaço grande para escrever. Então, aqui, por exemplo, se é um formulário de chamado de suporte, eu poderia ter uma pergunta, por exemplo: descreva seu problema com detalhes. E aí, eu tenho uma descrição, obviamente, se eu precisar, eu posso adicionar, posso deixar ela obrigatória, tá?
E aí as mesmas ações que eu expliquei aqui em cima. Bacana, pessoal. Então eu comecei explicando para vocês texto curto e texto longo. Agora eu queria mostrar para vocês essas 3 próximas perguntas, que são perguntas de seleção múltipla, seleção única e seleção em lista. Bom, pessoal, seleção múltipla é quando a pessoa que está respondendo, ela pode selecionar mais de um item da pergunta que você criou. Seleção única é quando a pessoa pode preencher somente uma, ou seja, pode escolher somente uma das opções. E seleção em lista também, ela precisa escolher somente uma, porém, as informações são disponibilizadas em lista e não em itens, como acontece na seleção única. Okay? Por exemplo, vou criar aqui uma pergunta de seleção em lista, onde eu posso perguntar, por exemplo, de qual área essa pessoa que está abrindo o chamado faz parte. Então, eu vou colocar aqui, informe seu departamento, e aqui, nos itens, eu vou poder colocar as áreas hoje que eu possuo dentro da empresa. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, comercial, RH, financeiro, entre outras, tá? Então, eu já criei aqui uma pergunta do tipo de seleção em lista. Então, quando a pessoa ela vier aqui nesta pergunta, ela vai ter essa listagem e ela vai poder escolher uma das 3, ok? Agora, vamos supor que eu queira criar uma pergunta de seleção única, tá? No meu caso, eu preciso identificar aonde que esse problema ocorre. Então, eu posso perguntar aqui para a pessoa, informe onde o problema ocorre. Então, eu posso colocar aqui, informe onde o problema ocorre, e na seleção única, nos itens, eu posso colocar algumas opções, como, por exemplo, tela de login, né? Numa tela de pagamentos, na página do suporte, por exemplo. E aqui, por exemplo, outros, né? E aí, pessoal, percebam que ao lado de cada um desses itens, a gente tem uma espécie de ícone de ramificação, né? E aqui esse ícone vai servir para que vocês criem perguntas diferentes, caso as pessoas selecionem uma ou outra. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa escolher a opção página do suporte, eu posso fazer com que o formulário abra uma ramificação, ou seja, então se a pessoa escolher na página do suporte, eu posso, por exemplo, abrir uma outra pergunta de seleção múltipla aqui, perguntando em quais locais da página do suporte isso ocorre. Então, vou colocar aqui. E aqui eu vou poder colocar as minhas opções, né? Enfim, aqui eu vou adicionando, tá? Então, se alguém escolher página de suporte, no meu formulário eu vou abrir essa pergunta, ou eu poderia abrir outras, né? Então, eu vou adicionando aqui também, tá? Se eu escolher tela de pagamentos, eu não abro ramificações, né? Ou seja, eu não abro uma outra pergunta, tá? Então, na prática, as ramificações, elas funcionam dessa maneira, tá? Você vai criando perguntas diferentes para cada uma dos itens, para cada um dos itens que a pessoa responde. E aí vai depender muito da sua necessidade. Ok. Falamos aqui, então, de texto curto, texto longo, seleção múltipla, seleção única, seleção em lista. Agora a gente vai para o restante das perguntas, tá? De novo, nem todas eu vou usar aqui, mas eu vou dando exemplo para vocês saberem exatamente como é que vocês podem usar. Bom, pessoal, em seguida a gente tem a pergunta do tipo numérica, tá? Onde você vai poder criar uma pergunta, onde a pessoa vai precisar responder um determinado dado, né? Em um determinado formato, ok?
Talvez nesse caso, nesse formulário, a gente não tenha um exemplo. Numa área de RH, se houver uma pergunta de qual a sua pretensão salarial, por exemplo, né, a gente poderia deixar aqui, né, a opção, no caso de número decimal, e a gente usar um prefixo em reais ou em dólar, por exemplo, que a pessoa deveria preencher e o número viria formatado, tá? Nesse formato de reais aqui. E aí você pode deixar obrigatória ou não, tá? Saindo um pouco do contexto de chamado de suporte, o numérico ele pode funcionar para as outras áreas ou eventualmente para as outras necessidades. Em seguida, nós temos o campo de data aqui, pessoal, tá? O campo de data aqui, ele pode servir para entender quando que o problema aconteceu, nesse contexto aqui do formulário de suporte. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma pergunta de quando o problema ocorreu. A descrição, obviamente, se eu quiser. Eu posso colocar a hora, tá? No caso de problemas que ocorrem, as horas também são importantes, tá? Então, eu posso incluir nesse formato. Então, dia, mês, ano, hora e minuto, tornar obrigatório ou não, tá? Então, o campo de data ele pode ser usado assim. O telefone, tá? Se eu quiser, aí o telefone ele já entraria, talvez, organizando acima dessa pergunta do departamento, perguntando o contato da pessoa. Informe um número para contato. Então, informe o número para contato aqui nessa pergunta de telefone, ok? Posso tornar obrigatória também, ok? Bacana. Então, falamos até o telefone aqui. As perguntas de avaliação eu posso criar aqui, talvez nesse contexto a gente não use, mas, por exemplo, se a gente tiver um questionário de avaliação, por exemplo, a gente pode adicionar essa pergunta de avaliação. Então, de 0 a 10, o quanto você recomendaria o atendimento, por exemplo, né? Aí aqui a pessoa pode colocar a escala, né? Se é em número, né? Se é em coração, se é em estrela, e aí ela pode deixar isso disponível, tá? Então aqui é um exemplo de como essa pergunta do tipo de avaliação pode ser usada, tá? Aqui a gente tem o campo de CPF e CNPJ, que a gente pode acrescentar no nosso formulário. Nesse específico, talvez não faça sentido, e eu também não vou colocar os dois, porque para eu dar um exemplo, eu preciso colocar um CPF ou um CNPJ válido, tá? Mas basicamente, só para vocês entenderem, vocês vão colocar aqui, informe seu CPF, e aí a pessoa, na hora de preencher o formulário, ela precisa colocar um CPF ou um CNPJ válido, tá? Então, por isso eu não vou deixar aqui, eu vou excluir essa pergunta. Bom, pessoal, aqui a gente tem um campo de anexo, tá? Esse campo de anexo ele é bem legal, tá? Vocês podem adicionar aqui. E aqui vocês podem, por exemplo, pedir prints, evidências, né, do problema que aconteceu nesse cenário do formulário de suporte, tá? Então, posso colocar aqui. Então, eu coloquei aqui, caso haja evidências do problema, por favor, coloque-as aqui. Não tornei ela obrigatória, porque não é todo mundo que eventualmente tem a evidência, né? E aí a pessoa vai poder arrastar os anexos, enfim, arquivos, para que isso seja enviado para as pessoas que usam o Reddit poderem acessar as informações, tá? E aí, pessoal, a gente tem essas outras últimas duas perguntas, que é o de tipo de tarefas e tags. Só reforçando, elas hoje estão presentes nos planos Business e Enterprise. Então, eventualmente, se você tem uma conta freemium, né, provavelmente você não vai conseguir usar elas, ok? Mas falando um pouco mais, o campo de tipo de tarefa, pessoal, ou melhor, a pergunta do tipo de tarefa, tá?
vai permitir que você traga os tipos que você tem cadastrado na sua conta para dentro do formulário. Então, quem for responder vai ter acesso aos tipos e ela vai poder responder aqui com base nos tipos, tá? Então, aqui vocês vão criar a pergunta. Vocês podem ou não selecionar todos os tipos de tarefas da sua conta. E aqui embaixo, no caso, como a opção está desligada, então você teria que adicionar manualmente quais são os tipos que você gostaria de deixar disponível neste formulário para que a pessoa preencha, para que a pessoa selecione. Tá? E aí, de novo aqui, se é uma pergunta obrigatória ou não. Ok? Nesse caso do tipo, eu não vejo como a gente usar, então eu vou excluir. E a gente tem a pergunta de tags aqui. Então a gente vai poder, por exemplo, criar uma pergunta de informe a urgência do chamado, né? E aí vocês vão poder trazer todas as tags cadastradas já na conta de vocês aqui, ou não, tá? Aqui vocês podem colocar um limitador, tá? E aí, como a gente tem a opção desligada aqui, de novo, ao clicar aqui, vocês vão precisar selecionar as tags que vocês desejam incluir, tá? Vamos supor que eu tenho tags, né, sendo as urgências, né, entre alta, média e baixa, né? E aí vocês vão poder tornar obrigatória ou não, ok? Bom, pessoal, então eu montei aqui um formulário com vocês, ok? Eu falei um pouquinho das perguntas que a gente tem. Algumas delas vão servir em determinados casos, outros não, tá? Então, por isso que a gente não conseguiu usar todas nesse formulário, mas aí vai depender muito de qual é a sua necessidade. Bom, pessoal, então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as configurações desse formulário, tá? Então, a gente já criou o nosso formulário, já criou as perguntas, agora a gente vai configurar ele, ok? Então, a primeira opção que a gente tem aqui é uma configuração do título da tarefa. Então, lembra que eu falei, a partir do momento que as pessoas responderem esse questionário, esse formulário, as respostas são criadas como tarefas dentro do Runhunit. E aqui a gente vai precisar montar o título dessa tarefa, né? No caso aqui, as tarefas seriam criadas com o título do formulário, ou seja, você teria diversas tarefas chamadas TI, chamadas de suporte. Mas vamos supor que vocês queiram usar esse campo para bater o olho e entender melhor do que se trata. Então, a gente vai poder escolher campos aqui para formar o título da tarefa. Tá? Então, por exemplo, hoje, eu preciso saber, por exemplo, de qual departamento esse chamado veio, ok? E onde esse problema ocorre. Tá? Perfeito. Então, quando a tarefa for criada, ela vai ser criada com esse título. Nome do departamento da pessoa e onde o problema ocorre, né? Que no caso seria uma dessas 3 ou 4 opções, tá? Logo abaixo, pessoal, eu vou precisar direcionar essas respostas ou essas tarefas que vão ser criadas para dentro de um quadro, tá? Então aqui eu vou selecionar um quadro que eu já tinha criado, tá? Que é o quadro da minha área. Então todas as tarefas que forem criadas, elas vão entrar aqui dentro deste quadro TI chamados, tá? Abaixo eu vou precisar escolher a etapa, tá? O que é etapa, pessoal? A etapa é a coluna onde essa tarefa, onde esse chamado vai cair, tá? Então aqui, clicando, eu tenho todas as colunas, ok? Que eu tenho criado dentro do quadro de TI chamados. No caso, eu sempre quero que os novos chamados caiam nesta primeira coluna, novos chamados. Aqui eu tenho o tipo de tarefa, pessoal, onde a gente vai poder escolher algum tipo já cadastrado na nossa conta. No caso aqui eu vou deixar padrão. Eu posso adicionar tag se eu quiser, tá? Dentro desse meu formulário. Então todas as tarefas cairiam com uma tag específica que eu adicionaria aqui. Aqui eu tenho um campo de tags, pessoal, então eu posso adicionar uma tag. Então todas as tarefas provenientes deste formulário viriam com uma tag específica. Vamos supor que eu preciso identificar o que são
quais são as tarefas que vêm do formulário. Poderia vir aqui e criar, por exemplo, uma tag chamada Forms, né? Não tenho, então eu posso criar uma aqui, ok? Então, todas as tarefas que forem criadas por este formulário vão vir com esta tag Forms, ok? Eu tenho este campo de projeto. Caso você utilize o projeto, você pode adicionar o projeto aqui. E aqui embaixo, nesse campo de portal, você vai poder adicionar este formulário em um portal específico, tá? Vou mostrar mais para frente de novo como é que o portal funciona. Bom, pessoal, agora que a gente configurou essa parte lateral aqui, a gente vai precisar ativar o formulário, ok? Clicando nessa setinha aqui em cima. Em seguida, clicar na opção compartilhar, para a gente agora ajustar as opções de compartilhamento. Então, clicando neste botão aqui, o Remedy exibe uma tela, tá? Para que vocês configurem o acesso interno e o acesso externo, tá? Acesso interno, pessoal. Aqui vocês definem quem pode editar o seu formulário e quem pode somente responder, tá? Lembrando que são pessoas internas, né? Ou seja, pessoas que estão cadastradas na conta de vocês, tá? Aqui embaixo, na visibilidade, vocês vão definir quem que pode ver e quem que não pode ver este formulário, tá? Então, vocês podem escolher todos os usuários, podem acessar, ou apenas usuários e equipe participantes. Se você escolher apenas usuários e equipes participantes, então aqui embaixo vocês vão precisar escolher equipes cadastradas dentro do Runhoney ou pessoas específicas, né? E aí, conforme você for adicionando, por exemplo, você vai poder dizer se essa pessoa ela é uma editora, né? Ou seja, ela pode editar esse formulário, ou ela somente pode acessar, ok? Já no acesso externo, pessoal, vocês vão poder dar acesso a pessoas que não fazem parte da conta de vocês. E aqui vocês têm toda a parte de configuração, tá? Primeiro, a visibilidade. Então, nesse caso aqui, ninguém com link pode acessar, ou seja, nenhuma pessoa externa, mesmo com o link, ela não conseguiria visualizar o formulário. Então, aqui a gente deveria, para, por exemplo, colocar qualquer pessoa com link. Então, pessoas que não fazem parte da conta de vocês podem acessar este formulário e podem responder este formulário, tá? Aqui a gente tem um botão de copiar o link e aqui um botão de copiar o HTML, caso vocês queiram colocar aí na página, no site de vocês, por exemplo, tá? Se vocês precisarem redefinir o link, vocês podem clicar aqui neste botãozinho. Só uma observação, tomem cuidado, porque quem tiver com um link, o link se torna inválido e vocês precisariam enviar um novo. Falando aqui na parte de configurações, a gente tem uma opção de coletar e-mails automaticamente, tá? Ao ativar isso, a gente tem a opção de, se a pessoa responder tudo e enviar, o Remedy envia uma cópia por e-mail dessa pessoa, tá? Com as respostas que ela preencheu. E aqui uma permissão para a pessoa poder acompanhar, tá? A evolução desse chamado dela. E aí, quando você clica em permitir acompanhar, você pode fazer com que ela acompanhe ou que ela veja os anexos, a etapa atual que a tarefa se encontra dentro do quadro de vocês, ou o progresso em porcentagem baseado nas horas. Okay? Isso aqui a gente vai estar mencionando ao longo da nossa série de lives, tá? Para vocês entenderem melhor. Prosseguindo aqui, a gente tem a opção de habilitar o reCAPTCHA, que é uma forma de segurança a mais, tá? Aqui vocês podem oferecer uma... Aqui embaixo vocês podem oferecer uma mensagem de confirmação, ok? Se vocês clicarem nessa caixinha, vocês vão poder editar aquela mensagem que aparece após a pessoa preencher o formulário, ok? Caso vocês desmarquem, a mensagem vai ser essa aqui, padrão, formulário enviado com sucesso, sua solicitação foi direcionada para a equipe. Aqui vocês têm uma opção de redirecionar para um link, por exemplo, então, se a pessoa terminar de preencher,
ao clicar em enviar, ela pode ser redirecionada para, por exemplo, a página do site de vocês, enfim, para algum link que vocês desejarem, tá? O botãozinho para enviar uma outra resposta, então, a pessoa termina de preencher, ela pode clicar de novo e preencher um novo formulário. E aí, a opção de mostrar a marca do Runrunit, tá? Somente as contas Enterprise possuem. Bom, pessoal, dito isto, salvamos as configurações que a gente fez. E o nosso formulário, ele está pronto, tá? Qual que é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é testar esse formulário e ver na prática como ele funciona. Bom, pessoal, agora então que a gente finalizou o nosso formulário, a gente vai fazer um teste com ele, ou seja, a gente vai preencher o nosso formulário, ok? Então, para que a gente tenha acesso à visualização de solicitante, a gente vai copiar o link aqui, ok? E eu vou abrir uma outra aba. Bom, pessoal, então a gente tem o nosso formulário aqui, tá? Eu acessei em uma outra aba. Esse é a carinha do formulário já construído, já configurado. Então a gente tem o logo, o título, a descrição e as perguntas que a gente criou ao longo do nosso vídeo. E aqui eu já respondi para a gente ganhar tempo, então informe seu e-mail, eu coloquei meu e-mail, meu nome, o número de telefone, o departamento que eu faço parte, o problema, né, com detalhes, onde que o problema ocorre, quando que o problema ocorreu, então data, hora e minuto. Aqui no campo de anexo eu coloquei um screenshot, né, um print desse problema, e aqui embaixo o reCAPTCHA lá que a gente configurou como forma de dar mais segurança para esse formulário, e aqui eu preciso escolher, por exemplo, as bicicletas, tá? Ok, e em seguida eu vou clicar em enviar. Lembrando que eu não configurei ali a mensagem, então a mensagem ela veio padrão, mas se vocês realizarem a configuração da mensagem, vocês podem ter uma outra mensagem aqui, ok? Botãozinho de enviar outra resposta, no caso se eu quiser. Agora a gente vai ver dentro do Runrunit como essa tarefa caiu. Bom, pessoal, agora então eu vim para dentro do Runrunit para a gente ver como aquela resposta do formulário que a gente preencheu caiu aqui dentro. Lembrando que eu falei lá no começo que as respostas, elas são enviadas para o Runrunit em forma de tarefas, tá? Então aqui, pessoal, a gente já consegue enxergar um card a mais que a gente não tinha, tá? E aqui a gente consegue até ver o título. Lembra que a gente definiu o título? Que seria a área de quem solicitou e aonde o problema ocorreu, tá? E se a gente clica dentro dessa tarefa, dentro desse card, na aba de descrição, pessoal, a gente já consegue enxergar todas as informações que o solicitante preencheu, no caso que eu preenchi como teste, tá? Então o e-mail da pessoa, tá? O nome, o número, a área, enfim, todas as informações estão aqui, inclusive os anexos que foram colocados nessa aba de anexos aqui, tá certo? Bom, pessoal, então a parte de formulários está concluída, ok? Mostrei para vocês como a gente configura, mostrei para vocês como a gente preenche e mostrei para vocês como as respostas vão cair dentro do Runrunit de vocês, tá? Agora, eu gostaria de mostrar para vocês os nossos portais, tá? Primeiramente, explicando para que serve um portal. Basicamente, se você tiver vários formulários que você construiu dentro do seu Runrunit e quiser reuni-los em um único local, o portal vai ser a funcionalidade ideal para isso. Mas vamos lá, vamos para a prática. Como é que vocês acessam o portal de vocês, tá? Bom, clicando aqui no menu de empresa de novo e selecionando a opção de portais, tá? Bom, então a gente caiu nessa tela aqui, uma espécie de central dos portais. A gente já consegue ver que a gente não tem nenhum portal, então a gente vai vir aqui e clicar novo portal, ok? Clicando aqui, pessoal, a gente vai configurar, né, o layout do nosso portal. Podem ver que ele é bem parecido com o layout ali do formulário, tá? Mas é uma funcionalidade diferente. Então, primeiramente aqui, a gente vai definir, de novo, na paleta de cores, uma cor de fundo para o nosso portal, ok? A gente vai definir um logo, tá? Para esse nosso portal, se eventualmente vocês quiserem. Eu vou acrescentar de novo aqui o logo do nosso Runrunit.
E aqui eu vou dar um título para o meu portal, tá? Então aqui, pessoal, a gente vai conseguir colocar o título, tá? Portal de TI. Aqui embaixo a gente vai poder acrescentar uma descrição, se vocês quiserem. E nesse botão de adicionar formulário, a gente vai adicionar os formulários já criados dentro da nossa conta, ok? Então, se eu clicar aqui, o Revenit vai listar para você todos os formulários que você é editor, e aí você vai poder escolher cada um deles para fazer parte deste portal aqui. Então, aqui eu vou querer os formulários de TI. Aqui eu já tenho 3, por exemplo, que eu quero adicionar, então eu vou colocar, eu quero o formulários de chamado de suporte, eu quero o de liberação de acesso, e eu quero o de reporte de bug, por exemplo. Lembrando que aqui são exemplos, ok? Adicionei 3, já criei meu portal, agora eu ativo ele, ok? Nessa setinha, e entro na opção de compartilhamento. A opção de compartilhamento também é super igual ao do formulário, tá? Então aqui a gente vai primeiro configurar o acesso interno, se todo mundo tem acesso ou se somente alguns usuários ou equipes, especificamente. Nesse caso, que estão apenas usuários e equipes participantes, a gente deve escolher especificamente quais equipes e quais usuários possuem acesso ou não. Já na parte de usuário externo, a gente tem aqui a opção de ninguém ainda pode acessar com esse link, então a gente deve alterar para qualquer pessoa com link, tá? Então, a partir desse momento, a gente já tem o link do portal, com todos os links dos formulários lá dentro, e a possibilidade também de copiar um HTML para colar no site de vocês, caso vocês queiram, certo? Opçãozinha aqui de redefinir o link, lembrando aquela mesma dica, se vocês redefiniram o link, todo mundo perde o acesso e vocês terão que reenviar de novo o link correto, ok? Vou copiar o link aqui, vou salvar, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como ficaria a visualização desse portal, tá? Em uma outra aba. Bom, pessoal, então, rapidamente copiei o link, colei aqui em uma outra aba e essa é a carinha do nosso portal, tá? Conforme vocês forem criando novos formulários e sentirem a necessidade de adicionar, é só vocês colocarem eles aqui e eles vão aparecer listados, tá? E todo mundo que tiver acesso a esse portal vai poder escolher qual que é o melhor tipo de formulário para ela responder naquele determinado momento, tá bom? Bom, pessoal, então agora que a gente estruturou e configurou a parte de entrada de tarefas, o nosso próximo passo é criar as automações para que a gente consiga encaminhar as tarefas para as pessoas certas de forma automática. E na nossa próxima live faremos um especial sobre as automações, onde a gente vai escolher as principais, as melhores e mais versáteis para que vocês consigam aplicar no seu dia a dia. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse nosso vídeo vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá certo? Eu queria desejar a todos uma ótima semana e espero que a gente possa se ver no próximo webinar. Um abraço e até mais.